Olá, eu sou o Maurício Spendorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referências em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, vamos falar sobre o segmento de bens de consumo. E para me ajudar e me acompanhar com as perguntas, eu teria a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores sêniores aqui da equipe da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que nos acompanham. Prazer enorme estar mais uma vez aqui e também rever uma colega de trabalho aí bastante conhecida. Bacana, Eduardo. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando e que ainda não seguem a For Sales no YouTube para que se inscrevam no nosso canal, clicando no ícone inscreva-se e também ativando a sinetinha para ser sempre notificado quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido a acompanhar a For Sales no Spotify, no Apple Podcast e no Deezer, porque lá você terá os mesmos conteúdos do YouTube, porém em formato de podcast. A nossa conversa de hoje, ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, vamos falar sobre a carreira da nossa convidada. Na segunda parte, a nossa convidada falará sobre o principal case da sua carreira. Na terceira parte, falaremos sobre o futuro do segmento de bens de consumo. E na quarta e última parte, a nossa convidada dará dicas de carreira para quem está nos acompanhando. A nossa convidada de hoje é a Heloísa Glad, uma executiva com praticamente 20 anos de experiência no segmento de bens de consumo. Iniciou sua carreira na Ambev, teve uma passagem por Philip Morris, onde foi expatriada para a América Central e para outros países, e hoje ela é VP comercial na Reckitt Benckiser. Heloísa, queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigada, Eduardo, Maurício, é um prazer, né? O prazer é meu de poder participar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho aí da minha trajetória, das minhas perspectivas também com as pessoas que estão assistindo. Legal, excelente, Heloísa. Para a gente começar, e para quem está nos acompanhando te conhecer um pouquinho melhor, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória, de onde você começou até os dias de hoje, nos falando das empresas que você passou, os desafios que você assumiu, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Bom, eu comecei a trabalhar no meu segundo ano de faculdade, então eu cursei administração de empresas na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Eu comecei a trabalhar no segundo ano já, trabalhei como estagiária de um banco. Depois eu passei por um outro estágio na área de marketing, numa empresa de bebidas. Depois eu fui para, então, Brahma, né? Na época eu trabalhei na Brahma, na verdade entrei como estagiária lá. Enquanto na Brahma eu me formei, e daí fui efetivada, então lá eu fiquei trabalhando na área de finanças, né? Orçamento e desempenho, fiquei trabalhando por 2 anos lá. A experiência que eu gostei muito, para mim foi excelente, assim, para abrir um pouco a minha perspectiva sobre o que era trabalhar numa empresa grande, e todas as perspectivas de carreira, e entender um pouco cada função, como funcionava, etc. Depois de 2 anos lá, eu tomei a decisão de sair para estudar fora, então eu casei, fui fazer MBA nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos lá há um pouco mais de 6 anos. Enquanto nos Estados Unidos trabalhei numa startup da área de online education, foi uma fase bem interessante para mim, em que eu apostei numa empresa assim super pequena, algo completamente novo, eu desconhecia tudo absolutamente, então fiz um trabalho lá de business development também, então eu tinha que desenvolver parcerias com secretarias de educação de diferentes estados, então foi um projeto bem interessante. Depois de 2 anos e meio nessa empresa, um pouquinho mais, nós resolvemos voltar para o Brasil, meu marido e eu. Nesse momento eu já tinha uma filha, né? Então minha filha tinha 9 meses, e voltamos para Curitiba. Então nós somos originalmente de São Paulo, mas na época o meu marido foi contratado
e optou por ir morar em Curitiba, né, como a empresa tinha dado 2 alternativas, a gente escolheu Curitiba, e lá eu fiquei talvez 3 ou 4 meses sem trabalhar, tinha minha filha pequena tal, e resolvi que não queria mais, não conseguia mais ficar em casa, muito difícil. Daí foi que eu iniciei com a Philip Morris. Então, trabalhei na área de orçamento e desempenho, é uma área que estava iniciando, basicamente a área de planejamento estratégico, eles estavam iniciando essa área lá, então eu já tinha o meu background de finanças, de business development. Aí na Philip Morris eu fiquei 14 anos na Philip Morris, né, então passei por várias áreas, então fiz business development, depois eu resolvi me aventurar para o desconhecido e fui para a área comercial, então trabalhei em trade marketing, fui gerente nacional de trade marketing por, acho que 3 anos e pouco. Depois disso, eu assumi um projeto que até então, no momento, era bem relevante para a empresa a nível global, que era liderar toda uma transformação comercial. Então, eu liderei esse projeto, fiquei 2 anos e pouco. Foi uma parte bem interessante, assim, da minha experiência, porque me permitiu ver o negócio de todos os ângulos que você pode imaginar, finanças, comercial, operações, tudo. Depois eu assumi a área de gerente regional de vendas para São Paulo, fiquei nessa posição por 6 ou 7 meses, aí eu fui expatriada como diretora de vendas e distribuição, então fui para a República Dominicana, né, então foi minha primeira experiência, assim, de expatriação. Depois de lá, eu fiquei 9 meses como diretora, daí me chamaram para ser a gerente geral da América Central, então havia um cluster lá dos 6 países ali da América Central, e eles precisavam de um GM, e me convidaram, então eu aceitei, então mudei novamente, né, da República Dominicana para Costa Rica, fiquei lá um pouco mais de 3 anos, e com isso eu somei 14 anos, um pouco mais de 14 anos na Philip Morris, e resolvi que eu tinha que mudar de indústria, que eu já tinha vivido bastante da realidade do tabaco, né, me deu uma base excelente, me permitiu conhecer de várias áreas, mas era o momento de mudar para uma categoria completamente nova. Acho que aí vai muito também do meu perfil de estar sempre buscando experiências novas, então eu aceitei, surgiu a oportunidade da Reckitt Benckiser no Brasil, para assumir essa posição de VP de vendas, então eu fui repatriada, né, voltei para o Brasil, hoje a minha base é em São Paulo, e estou na RB há 8 meses, então tem sido uma experiência bem legal, bem interessante, completamente nova, com desafios também muito bons, mas, de novo, né, acho que momento aí de aprendizagem e novos desafios, estou gostando bastante. Quem escutou percebeu que você teve uma carreira construída com muitas promoções, com muitas trocas de desafios, e o que eu queria entender de você é qual você acha que é a tua principal atitude ou teu principal conhecimento, o que te ajudou a ter tantas promoções na tua visão, o que te ajudou a chegar tão longe, tão rápido? Eu acho que foi essa curiosidade de conhecer áreas novas e expandir meu conhecimento. Então, eu, na verdade, assim, honestamente, claro, todo mundo quer trabalhar para ser promovido, tudo, mas eu nunca tive isso como o meu principal drive. Eu sabia que isso seria o endgame, vamos dizer assim, em algum momento. Mas eu diria que os primeiros 10 anos da minha carreira foram muito focados em aprender mesmo. Então, eu queria estar sempre pulando de área em área para ir conhecendo. Eu lembro de ter tido gestores no passado que falavam, não, calma, mas você acabou de chegar aqui, faz 1 ano que você está nessa função. Eu falava, não, mas eu já aprendi, eu já quero ter outra coisa. Então, eu sempre fui muito curiosa e muito aberta a aprender, né? Então, nunca tive nunca me acomodei em dizer, putz, eu quero ficar aqui, porque eu já conheço, estou super bem aqui, né? Para que eu vou inventar? Eu nunca pensei assim. Então, eu sempre me meti a fazer coisas que talvez não eram minha área de expertise. Acho que nunca tive medo, a coragem, acho que a curiosidade e a coragem também são fatores muito importantes, porque às vezes você tem que, sim, abrir mão de talvez uma promoção que você tem dali a 6 meses. Eu fiz isso, né? Eu abri mão de algo que talvez eu sabia que estava vindo numa função, para eu ir para uma outra completamente diferente. Então, acho que curiosidade, coragem e vontade de aprender, eu acho que são algumas características minhas que eu acho que já eram minhas, sempre foram, e eu trouxe isso para a minha carreira de uma forma que só me beneficiou. Uhum. E pensando em termos de carreira, né, não em dia a dia de trabalho, e sim na construção da tua carreira,
Qual que você acha que foi a principal decisão que você tomou nesse processo que te ajudou a chegar onde você chegou? Porque você teve que tomar várias decisões, né? Mudança de país, mudança de área, enfim, aonde você acha que foi o turning point da sua carreira? Olha, eu acho que quando eu me propus a sair do país, levando as minhas filhas, ficando longe do meu marido, para poder aprender o que eu queria aprender não era mais algo funcional, era uma realidade de negócio diferente. Eu queria ser uma líder que sabe se adaptar em ambientes diferentes, com culturas diferentes. Então, esse foi um movimento super importante, que eu lembro que na época todo mundo falava, nossa, mas por que você vai estar fazendo isso, né? Você vai largar seu marido aqui, e ele também, né, vai ter que ficar viajando a cada 2 semanas, isso é uma loucura, você com filha pequena. Mas eu sempre vi o lado bom, eu falei, não, ok, tem essa parte que é a parte difícil, realmente, e nem são todas as mulheres que têm a oportunidade de fazer isso, eu ainda bem tenho um marido que me apoia muito, sempre me apoiou. Mas eu pensava no outro lado, eu pensava, ok, vai ter a parte difícil, mas a parte boa eu vou aprender, né, vou me deparar com culturas, pessoas que trabalham de uma forma diferente, pensam de uma forma diferente, vou ter que me adaptar como líder, e isso para mim realmente me ajudou a desenvolver muito essa parte de liderança mesmo, né, que acho que conforme você vai ganhando posições mais seniors, você vai entendendo que o que vale mesmo é a liderança, né, é você aprender a se adaptar e levar seu time com você. Isso, para mim, foi excelente. Eu lembro que no começo foi até difícil, porque realmente cheguei num país cujo ritmo era bem diferente do ritmo que a gente tem no Brasil. Então, um ritmo bem mais tranquilão, as coisas mais lentas, né? Esse senso de urgência não necessariamente estava presente da forma como eu tinha aqui no Brasil. Então, isso me forçou a me adaptar também como líder, porque não é que você chega exigindo, impondo o seu ritmo. As coisas não são assim. Você tem que aprender, né, o ritmo das pessoas que estão lá e a cultura e se adaptando. Então, para mim, esse foi eu diria, um marco importante da minha carreira, porque me levou para um outro patamar, vamos dizer, de liderança, de aprender, né, a me transformar como líder também. Legal. Heloísa, para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino que seja uma curiosidade de muitas mulheres que estão nos acompanhando, e não só mulheres, né? Mas você assumiu posições de número 1, de General Manager nessas passagens pela América Central, né? Como é que foi chegar num país novo, onde não era o seu habitat natural, mulher, enfim, você sofreu resistências, como é que foi esse processo? Eu acho que é uma curiosidade que talvez todas as mulheres que estão nos acompanhando gostariam de te perguntar, né? Sim, eu assim, na área de vendas especificamente, tem muito mais homens do que mulheres, né, naturalmente. Então, quando eu cheguei lá, e quando você chega como head de vendas, você vê que as pessoas no começo, elas achavam assim, engraçado e interessante, porque todas as vezes que eu assumi posição de head de vendas, a maioria das pessoas do meu time vinha falar, você é a primeira chefe mulher que eu tenho na vida em vendas. Então, eu me acostumei com isso. Quando eu vim para a Philip Morris em São Paulo, foi a primeira head de vendas de São Paulo, da história da empresa. Quando eu cheguei na República Dominicana, eu fui a primeira head de vendas da história do país. Depois, quando cheguei na Costa Rica, pela América Central, fui a primeira GM mulher. Então, é engraçado que as pessoas acham curioso e desperta realmente a curiosidade. Então, muitos vinham me perguntar, nossa, mas como você chegou até aqui? Como você conseguiu, sendo mulher, trabalhar em vendas? É um ambiente tão machista, ainda mais vindo do Brasil, que também, né, é um país imenso aí e tal. Então eu via que tinha essa curiosidade, esse interesse. De algumas pessoas você vê aquele, vamos dizer, você sente aquele ceticismo, sim, né? Então você se depara aí sendo líder de uma pessoa que já tem 30 anos de carreira na área de vendas, e de repente chega eu, mulher de outro país, falando espanhol tudo errado, e a pessoa provavelmente está pensando o que ela está fazendo aqui, e como ela pode ser minha chefe, minha gestora. Sim. Mas eu acho que, assim, eu sempre levei de uma forma muito positiva e tentei, inclusive, tirar o positivo disso, né? Então, você acaba desenvolvendo uma resiliência, acaba aprendendo a lidar com essas pessoas que, sim, mostram certa resistência, e ao longo do tempo, acho que você vai trabalhando isso. Eu tenho uma coisa que, assim, eu nunca vivi algo negativo, assim, na minha carreira pelo fato de eu ser mulher. Eu sei que provavelmente trabalhei mais do que outros e talvez tive que mostrar mais, etc. Mas nunca senti algo, assim, que tenha me prejudicado,
né? Com certeza, acho que as coisas não são fáceis, eu sempre tive que trabalhar muito pelas minhas promoções e etapas né, de carreira, mas nunca senti isso. Então, a expatriação, eu acho que foi um pouco disso também. Foi muito mais curiosidade do que algo negativo, assim, das pessoas. É muito legal o movimento que a gente vê hoje, que talvez num país como o Brasil, a gente ainda tem algumas coisas a vencer, mas a gente vê essa questão que você trouxe de como as pessoas estão vendo as mulheres como muito mais determinadas que os homens na área comercial, né? Então, Sim. É legal ter um exemplo prático disso, e a minha pergunta, ela não vem encarregada de nenhum tipo de preconceito, é simplesmente de uma curiosidade, porque eu sei que a América Latina são países mais conservadores, o mercado do tabaco é um mercado mais conservador, então era uma curiosidade que eu tinha, é muito legal ver como assim você venceu isso sem nenhum mistério, né? Claro que teve seus empecilhos, mas nunca deixou isso te impedir de continuar evoluindo, né? Muito legal. Exato. E eu também aprendi com isso, principalmente para esses países que eu fui, que o Brasil, apesar da gente ver que ainda há muitas diferenças, etc., que a gente tem que trabalhar, esses outros países estão ainda atrás do Brasil. Então, você chega num país, né, em que as pessoas ainda pensam, talvez, como a gente pensava lá atrás, nesse aspecto. Então, é interessante também, porque eu falei, nossa, o Brasil já avançou mais nisso, naquilo. Então, até nisso, você tem que acabar se adaptando, né? Vamos avançar agora para o segundo bloco de perguntas, onde vamos falar sobre o principal case da sua carreira, e eu vou passar a palavra para o Eduardo para que ele conduza esse bloco de perguntas. Legal, obrigado, Maurício. Elô, para a gente dar andamento aqui, então, entender um pouquinho melhor os cases da sua carreira, né? Essa longa carreira, né? Desde a época da Brahma lá até atualmente na RB. Queria saber qual que foi o momento da sua carreira que você entregou mais resultado, qual foi o seu case de maior sucesso, na sua opinião, qual foi o contexto que você encontrou e o que você colocou para rodar, né? Acho que foi esse jump, assim, quando eu dei de career stage, né? Que eu saí de ser um head of function para ser uma general manager. Então, isso eu cuidava de 6 países como general manager. Eu cheguei num contexto em que todo o management team basicamente tinha sido demitido por um problema de compliance da empresa. Então, eles estavam montando um time novo. Eu era a primeira general manager daquela região naquela formatação, porque antes a região ela era dividida, eram 6 países divididos em 2 GMs. Eles resolveram unificar e ficou um GM para 6 países. Eu fui essa pessoa. Então, ali eu entreguei, assim, dentro do contexto de transformação, eu entreguei uma transformação radical. Então, eu tive que reestruturar a equipe inteira. Eu tive que implementar toda essa parte do commercial approach que, by the way, eu tinha feito no Brasil. Tive que implementar lá. Então, eu conhecia muito bem disso, me ajudou muito a chegar lá e implementar. Tive que fazer mudanças, assim, também de infraestrutura, de sistema. Então, foi realmente pegar um negócio que vinha operando há muitos anos de uma forma, assim, performando bem, mas sem overachieve, mas também sem grandes investimentos e tal, e tirar, né, e mudar aquela realidade completamente. E isso porque a gente tinha que preparar a região para lançar o IQOS, né, que era essa nova geração de produtos que a Philip Morris estava lançando. Então, isso para mim foi preparar a base para poder lançar a inovação. Aí eu consegui, a gente lançou a inovação lá na Guatemala, um dos meus mercados. Então, isso para mim foi um milestone muito importante, porque era algo completamente novo. A gente estava trabalhando, né, com produto eletrônico, a gente tinha as nossas próprias lojas, a gente teve que desenvolver canal de e-commerce. Então, assim, muitas coisas do zero, assim, que ninguém tinha expertise, nem eu e nem ninguém. E a gente teve que, inclusive, aprender isso, a montar uma equipe com a expertise correta. Então, foi um momento que a gente teve que trazer muita gente de fora, com a expertise que a gente não conhecia. Muitas vezes, eu lembro da gente contratar ali pessoas de 22, 23 anos, super experts na parte de e-commerce, etc., que eu tinha sessões de aula mesmo com eles, 2 vezes por semana, para eu aprender, Bacana. Eles tinham que me ensinar. Então, era um negócio, assim, que, para mim, foi onde eu realmente me dei conta da importância desse desaprender e aprender, né? Eu acho que hoje é o que todo mundo está vivendo. Isso, para mim, lá atrás, né, nesse momento, foi onde realmente caiu a ficha, de que as coisas estão mudando muito rápido, e a gente não tem que ter resposta para tudo, mas você tem que estar aberto para aprender.
E eu lembro de eu estar com uma menina lá de 20 e poucos anos me ensinando coisas que para ela eram ridículas. Ela dava risada da minha falta de conhecimento, mas foi muito bom para mim. Então, eu senti que, sim, eu consegui transformar a organização, a gente conseguiu trazer resultado, então, crescemos a parte de operating revenues lá para regional, a gente conseguiu fazer projetos importantes de distribuição também, desenvolvemos um novo canal de vendas, desenvolvemos o canal de loja, então, muita coisa feita, assim, em 3 anos, que, para mim, foi uma experiência muito boa. Elo, e você comentou de alguns aprendizados que você teve nos estágios da sua carreira, né? Talvez, pegando então como foco, talvez a tua posição atual, né? Quais aprendizados você acha, se pudesse resumir, claro, né? Enfim, da primeiro estágio da sua carreira, depois da última passagem na expatriada, você utiliza hoje na tua cadeira atual, né? Quais aprendizados que você trouxe para essa experiência sua hoje, né? Eu acho que primeiro é você aceitar o fato de que você está sempre aprendendo, é você não ter a ilusão de que porque você virou gerente ou diretor, você tem que saber tudo, porque acho que a maioria das pessoas tem essa tendência, né? A gente tem tanta expectativa de alcançar aquela posição, né? E quando eu chegar lá, putz, eu vou saber muito, eu vou poder orientar as outras pessoas. E para mim interessante foi que conforme você chega nessas posições, você vê que você sabe menos que elas, muitas vezes, porque você tem os técnicos trabalhando no seu time, você deixa de ser técnico a cada passo que você dá, você vai virando muito mais um generalista, no meu caso, né, da rota aí profissional que eu tomei, e você aprende a lidar com isso. Então, hoje, um dos aprendizados, e que agora eu estou colocando muito em prática, que é ok, eu não saber várias coisas, o que eu tenho é que saber montar a equipe que vai me ajudar a preencher essas white spaces que, para mim, existem, né, então eu tenho gente boa ali, e tenho que estar muito tranquila em dizer, olha, isso eu não sei, não conheço, espera, vou investigar. Então, não ter essa ilusão de ter a resposta para tudo. Eu acho que hoje é uma coisa que não é só nós como, não só nós como indivíduos, mas também as empresas, né? Tá todo mundo tendo que se reinventar, reaprender. Então, acho que o approach, essa abertura para aprendizagem, ela tem que acontecer em todos os níveis, tem que ser algo que faz parte da organização como um todo. Então, para mim, o primeiro aprendizado é esse, com relação realmente à liderança, e que liderança tem a ver com você estar aberto para aprender, e tem a ver com aprender de forma constante mesmo, e tudo bem, e não tem problema. A outra, eu acho que é a questão do resultado, então eu acho que, assim, não existe, né, essa história de, eu falo bem, eu monto PowerPoint super bem, eu sou super articulado se eu não entrego resultado. Então, acho que é algo que você também aprende que, independente do ambiente, acho que eu já trabalhei em startup, como eu falei, já trabalhei em empresas grandes, mas também empresas menores lá no início da minha carreira, o fato é que sempre tem que haver entrega, né? Então, acho que é muito importante você ter isso como perspectiva, né? De como a entrega é importante, o que você considera a entrega na posição que você está ocupando, qual que é o seu compromisso, ter isso de uma forma muito clara, porque a entrega está sempre presente. Então, você nunca vai se manter num lugar ali, seja numa empresa ou numa posição, se você não entrega. Então, isso também é algo que acho que as pessoas que consideram trabalhar nesse ambiente de empresas, etc., têm que viver com isso e apreciar o lado bom disso, né? Então, eu sempre gostei muito de desafio, então eu gosto de ter que, sabe, ok, o que eu vou entregar esse ano de diferente versus o que eu entreguei no passado, né? Ter esse senso também de propósito, né? Então, conectar o que eu estou fazendo com o meu propósito como profissional, como pessoa. Então, isso para mim também é um insight, assim, que hoje eu vejo de forma muito clara. Já tive pessoas muito boas que eram muito boas por vários aspectos, mas não entregavam, né? Então, isso não funciona. Então, isso eu aprendi já, que a entrega, ela faz parte da vida. Pegando um gancho no que a Heloísa falou, a gente entra no terceiro bloco de perguntas, onde falaremos sobre o futuro do segmento de bens de consumo. Você falou de mudanças, né? Estar aberto a mudanças, Heloísa. E aí, pensando no segmento de bens de consumo como um todo, eu gostaria de te perguntar quais são as principais transformações, talvez se a gente puder resumir em 3, as principais transformações pelas quais o segmento de bens de consumo vai passar nos próximos anos, na tua visão. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa parte toda de digitalização, que parece uma palavrinha mágica, mas que tem a ver com você
mudar as ferramentas de trabalho, né? Porque eu acho que um ponto interessante da digitalização não existe digitalização sem que as pessoas entendam o que é isso, sem que a cultura da empresa esteja aberta para isso, né? Então, hoje a gente escuta muita empresa falando de, preciso digitalizar isso ou aquilo, mas se as pessoas dentro da empresa não entendem, não estão no contexto, você não consegue, daí vira simplesmente deployment de ferramentas. Então, você mudar a organização de uma forma que ela esteja preparada para trabalhar com essas novas ferramentas digitalizadas é muito importante. Então, isso para mim é um caminho sem volta, já está acontecendo. Eu acho que bens de consumo vai viver muito. Então, a forma como você chega até o seu consumidor, a forma como você interage com ele, né, ou até como você captura os insights do seu consumidor está mudando drasticamente. Então, hoje a gente está aí exposto a um mar de informações que essas ferramentas agora conseguem capturar sobre os nossos consumidores. Então, para nós o desafio é como trazer isso de uma forma que faça sentido para a empresa, né? Então, exato, eu tenho 1 milhão aí de diferentes informações sobre os consumidores. O que eu quero saber primeiro? Por que eu preciso saber isso, né? Então, essa habilidade de extrair dentro de um mar de informação as coisas cruciais é muito crítica, e eu acho que isso é um caminho sem volta. Então, digitalização, para mim, quer dizer ferramentas, mas quer dizer também a digitalização da empresa, do mindset, né? Então, você mudar a organização para isso, para mim é um caminho sem volta. Esses novos canais que estão surgindo, né? Então, o e-commerce, eu acho que é um deles, agora principalmente com esse boom aí com toda essa história aí do Covid, da crise, a gente teve várias indústrias que, na verdade, estão reportando a mesma coisa, que houve um boom no canal de e-commerce, então isso acelerou, vamos dizer assim, a transição das pessoas para o canal de e-commerce, e a gente acredita que isso vai haver uma retenção dessas pessoas, né? Então, quem passou a comprar online, que antes não comprava, vai ficar na base, porque está aprendendo, está entendendo os benefícios, né? E a conveniência, etc. Então, essa é uma área que também muitas empresas já vinham investindo há anos, outras menos, mas para mim o ponto agora, o divisor de águas, é que isso agora vem de uma forma mais rápida, e vai acabar acelerando, vai forçar com que todo mundo faça essa transição de uma forma mais rápida. Então, quem não tinha plataforma de e-commerce vai ter que escolher se vai ficar fora, se vai ficar dentro, e se for entrar, tem que entrar imediatamente. Então, são discussões que hoje você vê muitas indústrias, muitas empresas tendo nesse sentido, e que eu acho que muda muito a dinâmica, né? Então, toda a dinâmica de canais de venda, hoje ela está mais ampla, né? Porque você tem hoje um e-commerce, você tem os canais que vão passar a interagir entre si. Então, não é porque a gente tem um canal online que o offline deixa de existir. Então, de novo, tem que colocar o consumidor ao centro de tudo. Se você coloca, você vê, a jornada do consumidor é uma. A gente tem que dar para ele a opção de interagir com o seu produto, com o seu serviço online e offline. E quem vai escolher o momento, quando, onde é ele. Então, a missão das empresas é integrar e criar esse ecossistema integrado, né? Então, eu não acredito que vá haver um lado ou outro. Não, vem o online e o offline vai morrer. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ambos vão jogar aí ter o seu papel no processo, né? Dentro da jornada do consumidor. Então, para nós, é uma questão de aprender a trabalhar com os dois e tirar o melhor proveito disso, né? Então, acho que tem muita coisa aí para ser explorada. E a terceira, eu acho que é essa questão da abertura para aprendizagem. Então, o que eu vejo é que hoje tem tanta coisa mudando, e o fato é que, conforme você inova como empresa, então, conforme você traz uma categoria nova, ou uma solução completamente nova, ou um serviço, você, na verdade, está entrando num ambiente que você não conhece, você está inovando, você não tem referência. Então, você tem que estar muito aberto ali a lidar com o desconhecido, e estar aberto a cometer erros, né? Então, acho que o meu terceiro ponto seria a forma de trabalhar. Eu não vejo a forma de trabalhar das empresas, não é possível manter a mesma forma de trabalhar de 10 anos atrás, em que a gente trabalhava com projetos, né? Então, você tinha ali alguns meses para planejar, daí você colocava aquilo em deployment, daí você esperava 6 meses para ver o resultado, tal. Isso é uma coisa que não é fácil. Hoje em dia eu vejo muito longe da nossa realidade, porque a gente não tem mais esse tempo de esperar as coisas acontecerem, a gente não tem mais esse luxo de ter um ano e meio para
para um projeto de comercialização de alguma coisa, vamos dizer assim. Óbvio, aí o contexto de projeto ele é muito amplo. Se eu estou falando de um projeto de construção de uma fábrica, é uma coisa, mas eu digo aqui mais da perspectiva comercial, a gente tem que trabalhar em ciclos muito mais curtos, né? Então, você trata de inovação, o fato tem coisa ali que você não conhece. Então, outro fato da vida, você vai cometer erros. Então, você tem que aprender a saber aceitar esses erros, tirar proveito, né, da aprendizagem e renovar o ciclo. Então, acho que esses loops aí acho que essas metodologias de hoje em dia, de agile e tudo, que se fala muito, na verdade, é basicamente isso, né, você ter ciclos aí, sprints de trabalho muito mais curtos, e ter uma perspectiva muito mais aí aberta para cometer erros e aprender com esses erros e evoluindo rápido. Então, é melhor preferível você ser ágil a ser perfeito. Elô, aproveitando o teu conhecimento sobre bens de consumo aí, né, e por causa da questão que a gente está vivendo essa crise sanitária agora, né, acho que tem 2 pontos que são bem bacanas que você comentou, mas eu queria entender a sua visão. Primeiro, sobre omnicanalidade, né, você comentou, o consumidor, portanto, transita entre canais tradicionais, off e online, né, como você tem visto isso dentro do segmento de higiene, principalmente cuidados pessoais, enfim, né? Acho que o portfólio da RB é bem vasto nesse sentido, né? E também sobre padrão de consumo. Então, cesta de consumo, se já houve uma mudança na cesta do consumidor, tendo em vista o atual momento que foi... a gente está sendo obrigado, talvez, a consumir itens que até então eram itens não muito essenciais. Isso no curto prazo, que você tem visto isso já? Qual que é a tua visão sobre essa pressão que está vendo no mercado, né? Sim, com certeza. Aí eu acho que falar um pouco da situação da Reckitt ajuda bastante aí. Nós temos algumas categorias, bom, algumas delas, das mais importantes, são limpeza, né? E nós somos a divisão de higiene, né? Então, aqui no Brasil, a Reckitt é a divisão higiene. Então, ali você tem, por exemplo, os limpadores de superfícies, você tem desinfetantes. Então, o que a gente viu? Com o Covid, houve uma corrida das pessoas por esse tipo de produto. Então, a primeira preocupação, quando foi anunciada a quarentena, as pessoas correram para o supermercado, elas foram atrás de higienizar, limpar, para garantir que o ambiente em que, né, a casa estivesse limpa, etc. Então, houve um pico de venda desses produtos, tudo que tinha álcool e tudo que tinha cloro, sumiu das prateleiras numa questão de dias. Então, a gente teve uma questão aí que foi garantir o abastecimento desses produtos no mercado, a gente teve que correr, mudar a ordem, prioridade de produção na fábrica para poder atender a demanda do mercado. Então, isso, passados alguns meses, a gente hoje já vê como uma mudança de hábito, reflexo de uma mudança de hábito. Então, o que iniciou como uma preocupação de, né, higienizar, limpar superfícies, etc., passou a ser um hábito. E daí eu falo também daqueles sabonetes de líquidos para as mãos. Então, você vê que realmente as pessoas estão lavando as mãos, hoje estão dando muito mais importância para isso, né? Então, a gente acredita que são hábitos que estão vindo realmente para ficar. Hoje, se a gente olha algumas pesquisas de forma muito clara, já diz ali que o brasileiro, nos últimos 4 anos, ele se preocupava, acima de tudo, com o aspecto financeiro, e que hoje ele se preocupa, acima de tudo, com a higiene e com a limpeza. A higiene, a limpeza é um enabler, né? Mas com a saúde dele. Então, a saúde é preocupação número 1, e ele sim associa a higiene e a limpeza com o item de saúde. Então, a gente aposta que essas categorias estão vindo para ficar. A gente está, nesse momento, até adaptando o portfólio, a gente está trazendo coisas que não estavam no plano. Então, o álcool gel, por exemplo, está saindo o álcool gel do Veja, né, da família Veja. A gente está trazendo um álcool gel que vai limpar superfícies, e não é para as mãos, ele vai limpar superfícies. A gente está trazendo também um desinfetante que a gente tem, que é o maior desinfetante aí, global aí, nossa, a gente tem um dos nossos principais produtos a nível global, líder de mercado, que é o Lysol. A gente está conseguindo trazer ele para o Brasil, inclusive antecipar, porque a gente acredita que agora o consumidor, sim, vai dedicar mais recursos para esse tipo de produto. Então, desinfecção segura vai passar a ser também uma outra área que a gente acredita que vai crescer muito. E com relação à cesta, a gente viu isso justamente. A gente está vendo que, obviamente, o Brasil hoje está vivendo uma situação difícil, que, né, com toda a crise econômica, a gente já viveu isso antes, a gente sabe mais ou menos, infelizmente,
o caminho, o rumo que isso toma, né? Então, as pessoas vão ter o seu orçamento afetado, então, talvez algumas categorias que são consideradas segunda prioridade vão sofrer, e algumas categorias que antes não eram prioridade vão passar a ser. Então, a gente acha que a sexta, sim, vai haver uma migração aí de itens. Então, a gente já viu alguns segmentos sofrendo bastante com a crise, em detrimento de outros. Nós temos alguns que estão indo super bem, temos alguns que estão sofrendo. Então, a gente tem uma visão aí para os próximos meses, que a gente tem que garantir para o consumidor acesso aos nossos produtos. Então, a gente está tendo que adaptar a estratégia de portfólio, porque a gente tem produtos no nosso portfólio que são super premium, e a gente agora está preocupado em fazer com que esses produtos sejam acessíveis para o maior número de pessoas possível. A gente considera isso como nossa missão. Então, agora a gente está revisando formatos, tamanhos, para garantir que as pessoas possam comprar esses produtos no momento da crise. E, além disso, tem um movimento interessante que a gente vê pessoas também dispostas a pagar mais, ou pagar por um produto premium, pela conveniência. Então, a gente viu produtos, por exemplo, o Finish, que é aquele lavador de louças, sabão de lavar louça, a máquina de lavar louça aqui, aumentou, está vendendo 5 vezes mais do que vendia há 3 meses. Então, isso reflete, sim, as pessoas estão em casa, estão lavando louça, né, na máquina em casa e estão dispostas a pagar por esse produto, porque é uma questão de conveniência. E assim nós vimos também para algumas outras categorias, pessoas dispostas a pagarem mais por um produto que tem uma ação mais rápida, né? Então, nós estamos ainda nesse processo aí de entender essa dinâmica como vai ficar, mas a gente acredita que é uma das grandes mudanças aí que para nós vai acontecer agora essa. Essas categorias vão passar a ser prioridade alta aí na cesta de consumo das pessoas. Perfeito. Vamos entrar agora, então, no quarto e último bloco da nossa conversa. Nós dividimos as perguntas desse quarto e último bloco sobre dicas de carreira em 3 pilares diferentes. Um primeiro pilar onde a gente fala de aprendizados, um segundo pilar onde falamos de desenvolvimento e um terceiro pilar onde falamos de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra, então, para que o Eduardo faça as perguntas referentes a aprendizados. Okay. Legal. Bom, tem 2 perguntas aqui, Lô, mas acho que a gente pode resumi-la, né, em uma só. Queria saber, na sua visão, qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira, né? E como que você utilizou esse aprendizado para não errar novamente? Foi uma dessas minhas mudanças de país, a primeira que eu fiz, eu cheguei com um ritmo, que era o meu ritmo, e eu quis impor esse ritmo para a organização que eu encontrei, que não tinha esse ritmo, tinha um ritmo que era até um tema cultural, tinha um ritmo diferente. E isso gerou muito problema para mim no início, porque as pessoas tendem a reagir de uma forma negativa, então fala, quem é essa pessoa que nem conhece a nossa cultura, não sabe nem do que ela está falando aqui, e quer impor e ditar a forma como a gente tem que trabalhar. Aqui não funciona assim. Então, isso foi um erro no sentido de eu esperar que os outros teriam que se adequar ao meu estilo. E eu acho que sempre um meio termo. Você sempre vai ter o seu DNA, né? Você, como líder, você tem ali as suas características de liderança que você tem que manter, e perfeito, faz parte do seu, né, autenticidade. Mas você tem que aprender a se adaptar. Então, por mais que você saiba, ou por melhor líder que você seja, a cada mudança que você faz, seja de equipe, de país, seja o que for, você tem que se adaptar. Então, ali eu acho que eu tive algumas pessoas meio que mais resistentes a mudar, justamente porque eu fui muito, desde o início eu entrei assim muito forte. Então, hoje, depois eu já vivi isso, né, essas mudanças de novo, eu já consegui adaptar, reconhecer isso, né, e adaptei, e acho que fui aprendendo aí como lidar com essa situação. E que país foi esse, Heloísa? Só para a gente matar a curiosidade. Na República Dominicana, lá assim, uma super experiência, adorei ficar lá, muita aprendizagem, inclusive, assim, um time muito bom, só que tinha um time lá de pessoas de anos e anos na função, né, locais. Então, eu ainda, como era a minha primeira posição de Head of Function, já num país diferente, eu tive essas 2 grandes mudanças de uma vez só.
E eu fui com aquela, né, com aquele mindset, não, eu faço as coisas assim, então eu quero que aqui seja feito assim. Uhum. E lá eu falei, ops, não é bem assim. Mas, de novo, né, o que eu acho, faz parte né, da aprendizagem aí, né, da experiência. Claro. E o importante é se reconhecer rápido e se adaptar. Heloísa, falando um pouco agora do pilar de desenvolvimento, teria algum curso ou algum tipo de graduação que você indicaria para quem está construindo a carreira e quer um dia chegar a uma posição de General Manager ou VP de vendas como você? E já te faço uma outra pergunta também para que você responda as duas de uma forma só. Teriam 3 ou talvez mais livros que você leu que te inspiraram na carreira e que você compartilharia com quem está nos acompanhando? Sim, olha, então, respondendo a primeira, eu acho que hoje em dia, assim, eu acho que a área de vendas, especificamente, é uma área que ela tem pessoas das mais diversas formações possíveis, né? Vejo muito engenheiro na área de vendas, muito economista, eu mesma fiz administração, então, eu fui, né, meus cursos sempre foram generalistas, mas eu vejo pessoas que saíram de cursos super, né, especialistas, acabando trabalhando em vendas. Então, eu acho que, hoje em dia, não existe um curso só, ou alguns cursos que te preparam para uma posição como a minha. Pelo contrário, acho que a gente busca cada vez mais nas empresas um ambiente de diversidade, e essa é uma diversidade que não é de gênero ou outra coisa, é muito além disso, é uma diversidade de pensamento. E por que isso, né? Porque a gente vê que se todo mundo sai com exatamente a mesma formação e vai trabalhar junto, o ambiente talvez não vai estar tão propício assim para inovar, para fazer coisas fora da caixa. Então, a gente só vai conseguir realmente inovar no momento em que a gente for diverso e inclusivo, né? Que são as duas coisas. Então, trazer pessoas com perspectivas diferentes e escutar essas pessoas. Porque a nossa tendência também não, mas eu conheço isso, eu faço isso há 20 anos, isso aí ninguém vai me ensinar. Então, chega alguém falando algo diferente. Então, isso também eu já vi, assim, para mim é muito claro que se a gente não aprender a trabalhar e a montar equipes diversas, né, com diferentes backgrounds e formações, e não aprender a escutar, é muito difícil a gente conseguir ter sucesso, né, nos desafios de hoje em dia. Então, eu acho que qualquer curso pode te preparar para um desafio em vendas. Óbvio que você tem que ir muito além do curso, então, acho que além do conteúdo, da parte teórica, o que eu fiz, que eu acho que funcionou para mim, eu acho que é algo interessante para as pessoas buscarem, é sempre tentar combinar a parte teórica com a parte prática, seja através da participação de um projeto, um estágio, um training, seja o que for, mas tentar combinar as duas coisas. Quanto antes você começa a combinar e ter a perspectiva da realidade, mais te ajuda até o contexto do teu curso, da universidade, dizer, ok, isso aqui vai me ajudar para isso, mas não vai me dar a outra parte, que é a parte prática. Então, se você percebe isso assim cedo, né, entra na faculdade, tá, acho que te ajuda a já ir ampliando um pouco a tua visão e buscando essas oportunidades aí de viver e colocar as coisas em prática, né, o conhecimento em prática. Então, isso para mim... Então, hoje eu não acredito que é um curso ou outro, acho que qualquer curso pode dar essa base, mas tem a ver com abertura e realmente trazer novas perspectivas para a mesa. Isso, para mim, hoje é o mais importante. Eu tenho... Com relação aos livros, assim, eu tenho alguns livros, para mim, que me marcaram, que foi, acho que talvez o principal que eu posso falar, é o Innovator's DNA. Ele é um livro que ele fala de como você se adaptar para esse ambiente de inovação, que acho que acabei tocando um pouquinho aqui, mas assim, hoje, o grande desafio das empresas é inovar de uma forma constante. E não é só inovar através de um produto ou serviço, mas inovar a forma como faz as coisas, né? A forma como chega até o produto ou serviço. Então, para isso, você tem que ter um set de skills que a gente geralmente não tem. Então, esse livro fala da curiosidade. Então, ele aponta qual é o DNA de um inovador típico. O que esse inovador tem que olhar? Então, ele tem que ser curioso,
ele não pode ter medo. Então, ele fala lá uma série de comportamentos como exemplos super interessantes, que para mim foram um marco, assim, para eu, inclusive na época, ajudar a mudar a forma de trabalhar da minha equipe, porque a gente precisava ter uma equipe muito mais aberta para a inovação, e a gente não sabia como. A gente estava mergulhado naquele mundo de processos, aquelas coisas que já existiam há 20 anos, e esse livro, para mim, abriu a lâmpada, acendeu. Então, esse livro foi muito bom. Um outro que eu tenho, que agora eu não... como que é o nome do autor? Mas é um manual de execução, que é até um livro bem antigo. Esse livro eu li 2 vezes já, que até algumas universidades de administração passam esse livro, que ele fala da importância da execução. É um livro que, para mim, é atemporal, porque não importa o contexto da execução, ela pode ser uma execução tecnológica, uma execução de campo, uma execução na loja, uma execução, qualquer execução, ela fala da importância da consistência, dos fundamentais in place. Então, é um livro que dá uma base muito boa para... Eu acho que ele é atemporal. Daqui a 20 anos ele ainda vai estar válido. Inclusive, ele tem mais de 20 anos, seguramente. Desculpa eu não ter agora aqui o nome dele, mas eu posso passar para vocês aí em breve. Eu tenho ele, inclusive, aqui em casa. Assim, eu li... Tem um outro que eu li sobre liderança, que para mim é o tema da liderança e como você ser um líder transformador, é um tema que me interessa muito. Então, eu tenho buscado muita leitura com relação a isso, até porque eu acho que hoje, quando você é contratado como líder, isso é esperado de você, né? É uma das principais coisas. Então, geralmente, você encontra um contexto de, olha, a empresa está mudando, ou... o negócio está mudando, o produto está mudando, a categoria, alguma coisa sempre está mudando. Então, como liderar no ambiente de mudança, tem vários livros que falam sobre esse tema, mas eu acho que é um tema que, como tal, para mim, é muito interessante, porque você vê diferentes histórias de líderes que buscaram diferentes formas de se adaptar para se tornarem líderes efetivos no contexto da mudança. Então, não é que existe uma receita do bolo que, se você faz, ela dá certo. Então, eu tenho buscado ler de diferentes perspectivas, e daí você vê coisas muito variadas, né? Pessoas que voltam a estudar, pessoas que se colocam numa posição e pedem para ir, sei lá, assumir uma área completamente nova, da qual eles não conhecem nada, para realmente se colocar num ambiente ali difícil de se adaptar, né? E buscando essa aprendizagem rápida. Então, tem muitas aí coisas que você acaba lendo, assim, histórias de líderes que interpretam de formas diferentes e conseguem ter êxito. E também tem os livros mais técnicos que dão a base, né, de como você adaptar a questão da liderança, então, que dão metodologias para você, primeiro, desenvolver o seu autoconhecimento como líder, né, então, quem sou eu como líder, qual que é a minha marca, quais são as coisas que eu tenho positivas, quais são as coisas que eu tenho que desenvolver. Então, assim, o tema liderança transformadora, para mim, é bem interessante também. Antes da gente avançar, para passar a palavra para o Eduardo, vou só combinar com a Heloísa de pegar os nomes desses livros e os autores, e aí a gente deixa na descrição do vídeo para quem tiver interesse de procurar. Para a gente passar para o terceiro e último pilar aqui, porém um pilar super importante, claro, né, sobre gestão de pessoas, né? Elo, e vou também resumir a pergunta para você, 2, né, para ser feita em uma, que eu acho que se complementam, né? O que você avalia num candidato quando você está contratando para a sua equipe, né? Se é experiência prévia na função ou perfil, como é que você enxerga esse candidato para você colocar no teu time, né? Assim, vamos dizer, para as posições, assim, eu sempre olho a experiência, com certeza, porque é um pouco da base técnica que a pessoa tem, né, querendo ou não, numa equipe você tem que ter uma mescla, né, de tudo, então os técnicos são muito importantes, a experiência técnica é muito importante. Eu olho muito a diversidade de experiências também, né, então que tanto a pessoa se colocou em desafios diferentes e esteve disposta a viver experiências diferentes, isso para mim é uma coisa que eu valorizo bastante. E, além disso, a parte da atitude, né? Então, acho que essa atitude de querer fazer,
de ter vontade, de realmente não ter medo de arregaçar as mangas para fazer as coisas, porque acho que muito, né, da entrega, acho que é um traço comum que você vê nas pessoas que conseguem ter uma performance, um desenvolvimento, assim, acelerado de carreira, você vê que tem esse traço em comum, que é a vontade de querer fazer, a resiliência, sabe? Então, é uma coisa que eu valorizo muito. Às vezes, mais até, se eu tiver um candidato que tem muito disso e tem menos experiência técnica, eu aposto nesse candidato. Porque eu acho que quando a gente quer e tem vontade, a gente vai atrás, a gente consegue fazer. Então, eu valorizo muito essa questão da atitude. Para a gente fechar nosso bate-papo aqui, que dica de carreira você daria para quem está começando, né, no segmento de bens de consumo, alguém que está começando a sua jornada, um jovem talento aí para chegar um dia, quem sabe, na posição de vice-presidência, área comercial, dica que você dá para esse profissional? Olha, acho que eu acabei comentando isso anteriormente, mas posso reforçar que para mim é o ponto da curiosidade, de estar muito aberto para aprender, muito aberto, realmente não ter medo de assumir desafios. Às vezes as oportunidades aparecem, a gente fica meio, mas não sei, né, porque eu não conheço disso, nunca fiz isso na vida, então jamais ter medo disso. Acho que sempre, assim, entrar de cabeça nas coisas, tá muito aberto para aprender, então não é porque está saindo da faculdade que sabe muito, ou porque já trabalhou 10 anos que sabe muito. Acho que sempre tem que ter essa consciência de que o aprendizado é uma coisa constante, não importa o momento que você esteja, então tá aberto para aprender, e assumir desafios, né, porque acho que hoje em dia, em qualquer ramo, em qualquer perfil de empresa, etc., uma coisa comum que a gente vê é que os desafios são enormes, são mercados cada vez mais competitivos, o consumidor, né, as pessoas cada vez exigindo mais e mudando, e hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, então todo mundo vive um momento de mudança e de transformação que requer essa cabeça aí muito, muito aberta para poder ter sucesso, né, então as pessoas têm que estar com essa mentalidade de entrar jogando já e estar aberto para ir mudando de posição conforme o jogo vai acontecendo. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Perfeito, Heloísa. Com essas dicas muito valiosas para quem está nos escutando, né? Essa curiosidade, vontade de continuar aprendendo e capacidade de assumir riscos, né? Se a gente puder resumir com essas dicas muito valiosas, a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. A gente gostaria muito de te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, por ter aceitado o convite para fazer essa conversa com a gente. Em nome da ForSales, eu te agradeço, Heloísa. Muito obrigado. Claro, gente. Obrigada a vocês. Foi um prazer aí participar com vocês, viu? Bacana. Bacana. Agradeço também ao Eduardo pela companhia, aos que nos acompanharam até aqui. Eu reforço o convite para que acompanhem a ForSales no YouTube, no LinkedIn, nas nossas plataformas de podcast. Até o próximo ForSales Carreiras e muito obrigado pela audiência.